Introdução à disciplina de estatística. Com ele, a gente quer traçar um panorama geral da importância da estatística nos dias de hoje, aí a importância da estatística nas pesquisas e a importância dessa disciplina na atuação de diversos profissionais, dentre eles também o profissional que for atuar na aquicultura. O que a estatística faz? Ela faz tratamento de dados. Então, nunca foi tão importante a estatística como é hoje, porque nunca nós tivemos tantos dados. Então, qualquer coisa que você quiser saber, você faz uma pesquisa e você recebe muitas informações falsas ou verdadeiras, mas também você consegue obter muitos dados. E aí começa a parte central do nosso estudo. Obter muitos dados não é difícil. O difícil é como eu tomar uma decisão, tirar uma informação de milhares e milhares de dados. Por exemplo, o preço de uma determinada commodity, característica de um determinado objeto de estudo, ou uma doença, seja o que for. Então, qual é o papel da estatística? Ela é uma ferramenta poderosa de análise quantitativa que nos ajuda a coletar dados, nos ajuda a organizar esses dados e depois sintetizá-los e, aos poucos, na medida que eu vou fazendo esse tratamento desses dados, eu vou transformando-os em informação. Então, o nosso papel na estatística é ser detetives de dados. Ou seja, o que é o detetive? É aquele que chega na cena do crime, tá aquela confusão toda, ele tenta encontrar uma informação no meio daquele caos. É esse papel do estatístico. Os dados são todos confusos. Digamos que os dados formam um certo caos, um caldo de caos de dados, e o estatístico, através da ferramenta poderosa dessa ciência, consegue ter mecanismos de coleta, de organização, de síntese. Uma vez que eles estão sintetizados e organizados, eu começo a observá-los e tirar desses dados as informações que são úteis para o meu objetivo. Uma vez que eu tenho informações, eu estou, portanto, municiado para a tomada de decisão. E olha só que interessante. Então, eu tenho dados de um lado, eu tenho a decisão do outro, e no meio do caminho, eu tenho a estatística transformando dados em informações que me dá subsídio para a tomada de decisão. A segunda característica importante da estatística hoje é que nós estamos diante da incerteza. Sempre estivemos, mas cada vez mais estamos diante da incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como decidir, porque as coisas são incertas. E a estatística usa uma ferramenta da matemática que se chama probabilidade, que quantifica a incerteza. E na medida que nós quantificamos a incerteza, nós tomamos decisões de tal forma que a probabilidade esteja a nosso favor. Para ficar bem claro, não é certeza que não vai cair um avião agora aonde eu estou aqui, nem aonde você está. Então, não é seguro você ficar onde você está e não é seguro eu ficar onde eu estou. Então, eu tenho que sair, ir para outro lugar, mas no outro lugar também pode acontecer um acidente. Quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, ou sai da sua casa, vai para o lugar que você estuda, nesse trajeto pode acontecer um acidente. E por que, então, se existe essa possibilidade, por que eu faço? Porque, intuitivamente, eu calculei as probabilidades, ainda que eu não tenha chegado num valor específico, e sei que as probabilidades da minha casa cair agora, ou de eu sofrer um acidente quando estou indo para o trabalho, as probabilidades são baixas. E o risco de eu não correr esse risco, ou seja, de não ir trabalhar, o prejuízo é maior do que correr esse risco. Então, a gente está sempre tomando decisão com base na probabilidade, ainda que a gente não tenha calculado. Se eu vou atravessar uma rua e o carro está bem longe, então eu vejo que a probabilidade ou a possibilidade
daquele carro me atropelar é baixa. Então, eu atravesso. Agora, se o carro está correndo, a rua é larga, tem muitos carros, e eles estão perto, e eu ainda vou atravessar, o risco é muito grande de eu ser atropelado. Então, a probabilidade é grande. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a tomar decisão de tal forma que as probabilidades estejam a nosso favor. A diferença do nosso curso e da intuição de probabilidade do dia a dia é que nós vamos aprender a calcular essas coisas, tomar decisão com base em valores objetivos, tendo um número e sabendo que essa probabilidade está a nosso favor. Assim que funciona a empresa de seguro. Eles tomam a decisão de aceitar você como segurado e cobrar um valor, porque eles já calcularam que a probabilidade de ocorrer um sinistro compensa pelo valor que eles vão receber, porque muitas pessoas estão pagando, por exemplo, o seguro do carro. Muitas pessoas estão pagando o seguro do carro, quanto maior a probabilidade de um sinistro, maior o valor, mas eles já calcularam que todas as pessoas pagando, o valor de todas juntas dá para cobrir os sinistros dos assaltos que ainda vão acontecer. Isso que é incrível. E ainda tem lucro. Ou seja, eles trabalham com o valor e relacionam o valor com a probabilidade. E mais incrível ainda, quando eles fazem um seguro de vida, eles sabem a probabilidade de uma pessoa com determinado perfil viver até tal idade. E por causa dessa probabilidade que se calcula o valor do seguro. E o mesmo acontece com o seguro-saúde. Uma pessoa jovem, o seguro-saúde é mais barato do que uma pessoa idosa, por causa das probabilidades. Ou seja, então, voltando, a gente falou de dados, e agora a gente fala que, diante da incerteza e diante da variabilidade, que é o que existe na natureza, nós temos uma ferramenta que nos ajuda a tomar a decisão, que é a probabilidade. Essas duas ferramentas, a variabilidade, essas duas questões, a variabilidade e a probabilidade, junto com a estatística descritiva, que nos ajuda a organizar os dados, vai fazendo um corpo da estatística que vai dando subsídio para que a gente tome decisão, baseando-se nos fatos e não na opinião. É isso que nós precisamos desenvolver. Não tomar decisão naquilo que eu acho, mas baseando-se nos fatos. E muitos dos fatos estão presentes nos dados. Então, a estatística é isso, nos ajuda a ser mais objetivos, menos passionais. Eu peguei uma imagem na internet muito interessante que eu gostaria de compartilhar agora. Aqui, nós vamos focar tudo isso que eu falei na estatística pesqueira, que é o assunto de vocês, que é um curso de aquicultura. Mas olha essa imagem que interessante. Um pescador, logo cedo, indo para o seu trabalho, com essa gaiola, que eu acredito que deva ser uma armadilha para peixes. Mas observe a areia, as marcas nesta areia. Um fenômeno aleatório, ele não está pensando que desenho que ele queria fazer, ele simplesmente está arrastando a gaiola e está formando essa marca na areia totalmente aleatória. Olha que interessante. O que eu vou fazer agora é mais uma curiosidade, mas mostra que a estatística é uma ferramenta de modelagem da realidade. O que eu vou fazer aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tenta refletir esta ação poderosa da estatística como modelar a realidade para que nos ajude a decidir. Eu posso virar esta imagem e fazer um eixo X e Y, de tal forma que a gente tem aqui um gráfico. E essa marca na areia agora pode ser não mais uma marca na areia, mas pode ser um gráfico. Olha que interessante. Eu posso fazer a mesma coisa embaixo e a mesma coisa. E olhando isso, logo me remeteu, parece a evolução do preço da ação de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. Então, quando eu faço um gráfico desse tipo,
pode ser uma série temporal, ou seja, estou estudando a evolução do preço da ação ao longo do tempo, e o preço sobe, depois o preço desce, mas poderia ser o preço do pescado, poderia ser o preço do tomate, poderia ser o preço de qualquer coisa. Poderia ser não o preço, mas o número de óbitos pela Covid-19, ou o número de casos, como é que foi a evolução de uma determinada doença. O importante é que a gente tem o fato, e de repente a gente faz um eixo X e Y, começa a fazer uns traços com base nesses dados, e a gente começa, então, a perceber que esse fenômeno pode ter uma tendência. Então, eu posso estudar agora a tendência do preço, a tendência de determinado fenômeno, por exemplo, que podia ser uma doença, mas podia ser uma poluição, podia ser o desmatamento. E eu percebendo a tendência, eu posso fazer uma estimativa para o futuro. Mas não se trata de previsão do futuro, mas uma estimativa. Eu estou vendo a tendência, para onde a coisa vai. E se ela está indo para algo que não é bom para a humanidade, então eu devo, e posso, mas mais do que posso, devo tomar decisões agora para evitar o mal maior que isso está me mostrando. Mas olha só, isso só foi possível porque a gente pega os dados e, de repente, está transformando os dados no gráfico. Esse fenômeno de pegar dados e colocar no gráfico é fazer um modelo matemático para estudar a realidade. Olha só, uma coisa tão simples dessa. Então, transformamos traçados na areia, que é um fenômeno aleatório, em um modelo. Mas olha que curioso é que esse traçado na areia é um fenômeno aleatório, imprevisível, porque o pescador não está pensando em fazer desenho na areia, ele simplesmente está indo para o trabalho, mas lembra muito a Bolsa de Valores, que é um fenômeno também aleatório, totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível, mas totalmente estudado, porque o que os investidores mais querem é saber para onde a Bolsa vai, para eles saber aonde eles vão colocar o dinheiro deles. Continuando aqui, então, com base nisso, eu peguei aqui um fundo de investimento que investe em pesca, um fundo de investimento internacional, o código dele é esse FSPE11, e olha só, isso aqui é a evolução do preço desse fundo de investimento. Curioso que lembra muito o que a gente acabou de ver, os traçados na areia. Parece que as coisas não são tão desconexas como a gente pensa. Continuando. Bom, eu já falei das justificativas da estatística, mas só mais alguns pontos aqui que é importante para a gente. Você pode dizer assim, estatística eu não preciso porque eu não vou continuar meus estudos, não quero fazer um curso superior, não quero ser pesquisador. Então, não preciso de estatística. Falso isso, porque você é bombardeado, e qualquer pessoa é bombardeada pela internet, pela televisão, de um monte de dados. São muitas vezes dados estatísticos. E esses dados, se a gente não olhá-los com senso crítico, a gente pode ser induzido a tomar decisões falsas, decisões erradas com base em informações verdadeiras. Ou seja, a gente pode ser induzido a tirar conclusões falsas com base em dados verdadeiros, só pela forma como esses dados são apresentados para a gente. Então, a estatística é fundamental para desenvolver o senso crítico. Você não pode ser enganado. Porque num conjunto de gente enganada, esse conjunto de gente enganada toma decisões equivocadas, que é ruim para ela, mas é ruim para o conjunto da sociedade. Então, desenvolver o senso crítico, analisar as coisas, buscando sempre o que é verdadeiro, é muito importante. E a estatística nos ajuda, pelo menos no lado quantitativo. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento de senso crítico. Ela tem aplicação em diversas áreas. Por exemplo, testes de medicamentos, segurança no trabalho. Se eu quero estudar, por exemplo, existe relação entre uso de droga e impotência sexual? Tem uma ferramenta estatística que nos ajuda a estudar um fenômeno como esse. Inclusive, eu peguei esse trabalho que
chegou a essa conclusão e ele usou muito estatística, testes de medicamentos, mas testes da vacina, que está totalmente na moda agora, falar o tempo todo da vacina. A vacina só foi possível porque houve uma ferramenta estatística por trás. Não, então, a ferramenta da ciência médica foi importante, mas para validar aquilo lá, usou uma ferramenta da estatística. Porque sem a estatística, eles não teriam como chegar à conclusão para saber se aquele medicamento é válido ou não. Por quê? Porque não testou em todas as pessoas. Onde que eu posso desprezar a estatística? Tá, então você aplica a vacina em toda a população do mundo. Se der errado, morre todo mundo. Então, aplica-se apenas numa amostra, e ainda numa amostra que recebe o princípio ativo e numa outra que não recebe o princípio ativo. Então, ao fazer a inferência, ou seja, concluir para toda a população o que se olhou para uma pequena amostra, esse processo de inferência é uma ferramenta importantíssima da estatística, o estudo da amostra e como fazer a inferência estatística. Sem a estatística, não seria possível fazer o teste de medicamento. Ou seja, a gente não teria vacina, porque não dava para testar a vacina. Ou ia testar em todo mundo e o risco é muito grande. Então, olha só, quantas áreas essa disciplina ela é importante. Agora, uma outra questão, quanto tempo eu sou fabricante de máquina de lavar, então quanto tempo eu devo dar de garantia? E não estou falando do tempo da legislação, do tempo de tal forma que não vai me dar prejuízo. Por exemplo, se o tempo a vida média de uma máquina de lavar é 5 anos, será que eu posso dar uma garantia de 5 anos? A resposta é não. Porque se eu der uma garantia de 5 anos, provavelmente, em torno de 50% das máquinas eu vou ter que trocar, a minha empresa vai falir. Bom, então quanto tempo? Ou seja, eu calculo a probabilidade. Primeiro defino qual é o custo de 5%, por exemplo, 5% de trocas. É um custo suportável? Ok, é um custo suportável. Então, qual é a probabilidade a probabilidade da máquina quebrar num determinado tempo é de 5%. Então, 5% das máquinas de lavar irão quebrar. Mas qual é o tempo? Então, percebeu? A probabilidade da máquina quebrar em um determinado tempo é de 5%. Mas qual é o tempo? Esse tempo a gente consegue calcular na estatística e esse deve ser o tempo de garantia. Se eu aceito trocar 6%, então o tempo vai ser outro, vai ser um tempo maior. Quanto maior o tempo, mais máquinas vão quebrar, mais eu vou ter que trocar. E eu já coloco no meu custo da empresa essas máquinas que serão trocadas e quem vai pagar, na verdade, a garantia não sou eu, fabricante, e sim os compradores desse produto, porque o preço, o custo está embutido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem como calcular isso. Isso é uma coisa quase que mágica. Como é que os caras conseguem calcular uma coisa dessa e transformar isso num número, num valor, num tempo? Isso é muito interessante. Então, essa é a estatística vista sobre essa ótica é muito interessante. Não é um monte de cálculo, como se fosse uma aula de matemática. É uma coisa muito aplicada. Por exemplo, já falei do seguro, né? Como é que faz para calcular o valor do seguro se uma pessoa tem 15 anos de idade ou 75? Se eu quero saber também se existe relação entre saliva e cárie dentária, também tem estudos sobre isso que usou a estatística. E outro fenômeno interessante é se eu vou no supermercado e vejo lá que eu pego um pacote de açúcar e não tem 1 quilo, tem um pouco menos. Será que o fabricante está roubando? E se tiver um pouco mais, será que ele está perdendo? A resposta é: depende. Depende da variabilidade, existe uma margem de erro. Mas como é que calcula essa margem de erro? E a partir de quanto que tiver além dessa margem de erro, para mais ou para menos, eu vou dizer que eu posso afirmar que o fabricante está agindo de má fé, colocando
açúcar a menos e está roubando o açúcar do consumidor, ou ele está perdendo mesmo porque ele está colocando a mais. Então, o fato de eu pesar o açúcar e ter um pouco a mais, um pouco a menos, não significa que está havendo fraude ou prejuízo. Mas, quando eu coleto uma amostra, eu consigo calcular uma margem de erro. E esta margem de erro é uma outra ferramenta estatística. E a mesma margem de erro que eu posso pensar para o açúcar, eu posso pensar numa questão eleitoral. O candidato tem tantos por cento para mais, ou tem tantos por cento das intenções de votos, com 2% para mais ou para menos. Como é que calcula esse 2%? De onde vem isso? E qual a confiança dessa pesquisa? Tudo isso a gente consegue calcular usando a estatística. Imagine se não tivesse estatística, como é que ia fazer pesquisa eleitoral? Ou ia ser tudo no chutômetro, ou ia ter que pesquisar todo mundo. Aí não seria pesquisa mais eleitoral, seria um censo. Aí seria o próprio dia da eleição, algo totalmente impraticável. E olha que a pesquisa funciona quando ela é bem feita. Ainda que ela dê errado, não significa que o pesquisador errou. Significa que existe sempre uma margem de erro. Além dessa margem de erro, 2 para mais, 2 para menos, existe a confiança da pesquisa, existe a possibilidade dessa pesquisa dar errado, fora da margem de erro. Tudo isso calculado. Então, olha só que interessante. Em suma, estatística é uma ferramenta que nos ajuda a decidir. Nós o tempo inteiro precisamos decidir. Mas precisamos decidir de tal forma que sejamos beneficiados e não prejudicados. Então, a estatística existe para nos ajudar. Agora, quando você vai na escola, como é que tem sido olhado a estatística? Só a estatística é sinônimo de gráfico e porcentagem. Mas a estatística não é só isso, é muito mais do que isso. É uma análise exploratória de dados. Como eu falei, a estatística vai te dar capacidade para você se tornar um detetive de dados. A gente vai analisar, explorar os dados e vamos torcer os dados até encontrar a verdade que nos interessa. Não a verdade falsificada, mas a verdade que esteja lá. Se a verdade não estiver nos dados, também queremos encontrar. Ou seja, chegamos à conclusão de que a nossa hipótese não é verdadeira, porque os dados não revelaram isso. Não se trata de torcer os dados para que os dados digam o que eu quero. Trata-se de investigar os dados para encontrar o que de fato existe lá. Só a realidade pode nos libertar. Sem essa máxima, a gente vai viver na ilusão, brigando por bobagem. Brigando por coisas que não são reais. Dados, informação e decisão, como eu já falei. Bom, olha que coisa interessante. Eu resolvi, então, analisar a bula de um medicamento para mostrar que a estatística é importante até para uma pessoa comum. Qualquer pessoa pode comprar um medicamento e vai ler a bula. E olha que eu encontrei na bula do medicamento. Esse aqui é o anticoncepcional Mercilon Conte. Olha ele aí. E eu abrindo a bula desse medicamento, encontrei um gráfico. Esse aí. E olha que coisa interessante. Estava escrito lá, índice de mortalidade por doença circulatória por 100 mil mulheres anos, por idade, fumante ou não, e uso de anticoncepcional oral. Mas que coisa confusa isso aí, né? Vamos deixar simples esse texto. É o seguinte, eles estudaram 100 mil mulheres que tomam anticoncepcional, que não tomam anticoncepcional, que fuma, que não fuma, e que faz tudo. Durante um ano. E os resultados foram esses aí. Então, vamos entender o que significa controle, que é o verde e o azul. Controle é o mesmo que caso controle. É numa pesquisa, aquelas pessoas que não foram submetidas ao princípio ativo do medicamento. Então, no caso da vacina, eles pegaram lá um grupo que tomou vacina e um grupo que tomou a injeção, mas não tinha o princípio ativo da vacina. Tinha um líquido qualquer lá que não fazia nem bem nem mal. E por que faz isso? Para que o efeito psicológico não interfira. Então, os dois grupos acham que tomaram vacina. Então, o efeito psicológico interfere nos dois igualmente.
Então, esse grupo que não tomou a vacina tomou um placebo, ou seja, uma coisa que não é o verdadeiro. Então, controle é o que não tomou o princípio ativo. Então, no caso aqui, como é uma bula de anticoncepcional, o controle são as pessoas que não tomam o anticoncepcional. Então, o verde é uma mulher que não toma anticoncepcional e o azul é uma mulher que não toma anticoncepcional. Bom, então, o que não é controle é o que está exposta, a mulher que está exposta ao princípio ativo. Então, é o vermelho, toma anticoncepcional, e o preto toma anticoncepcional. Bom, daí o que o laboratório fez? Resolveu colocar o cigarro na jogada. Vamos estudar o que acontece com a mulher que fuma e toma anticoncepcional. Então, olha só. O preto é uma mulher que toma anticoncepcional e fuma. O vermelho é uma mulher que toma anticoncepcional e não fuma. O verde, ela não fuma e não toma. E o azul, ela fuma, mas não toma. Ok. Para facilitar a nossa análise, vamos nos concentrar apenas aqui na parte final do gráfico, que são as mulheres com 45 anos ou mais. E aqui é o risco delas morrerem por doença circulatória. Então, à primeira vista, quando você bate o olho aí, você enxerga qual barra? É a preta, não é? E daí você vai, o que é o preto? Fumante. Fumante e toma anticoncepcional. Então, a primeira conclusão chocante é que essa barra preta é muito, mas é muito maior que a segunda barra, que é a vermelha. Ela é mais que o triplo do tamanho da vermelha. Então, a primeira mensagem que vem, que eu acho que você deve estar pensando agora, é: nossa, fumar é muito perigoso, porque mais de 200 mulheres morrem por ano, a cada 100 mil, porque fumam e tomam anticoncepcional. O interessante, o que vem na cabeça da gente, é o cigarro. Passa a ideia para a gente, esse gráfico, olhando a parte maior, que tomar anticoncepcional não é prejudicial à saúde da mulher. Porque, olha o tamanho. Porque quando eu olho e comparo o preto com o vermelho, quem é o vermelho? O vermelho toma anticoncepcional, tá? O vermelho toma, e o preto também toma. Então, são dois grupos de mulheres que tomam. Só que o preto, além de tomar, fuma. Então, o risco triplica, mais do que triplica, entre dois grupos de mulheres. Um grupo que toma anticoncepcional, mas não fuma, e aquele que toma e fuma. Aquele que toma e fuma, o risco triplica. Então, a mensagem que isso aí está passando para a mulher é: não fume, ok. Mas, de certa forma, esse gráfico, essa barra preta, está amenizando o risco do anticoncepcional. Passa a ideia que tomar anticoncepcional não tem problema, que o problema é fumar. Se eu não fumar, tudo bem, posso tomar, que não tem problema. Por quê? Porque quando eu comparo o vermelho com o preto, os dois tomam, mas o preto morre muito mais. Pensa assim, quando você está do lado de uma pessoa, o jogador, suponhamos que imagine que você está ao lado de um jogador de basquete, tem 1,90 m. Você se sente pequenininho, mas não que você é pequeno. Você se sente pequeno, parece que você é pequeno, porque você está do lado de alguém muito grande. Então, quando o vermelho está do lado do preto e o preto é muito grande, parece que o vermelho é pequeno. Mas e se a gente comparasse aqui, o vermelho com o preto? Só tira o cigarro da história. Então, olha só, o vermelho são mulheres que não fumam. O verde são mulheres que não fumam. Dois grupos de mulheres que não fumam. Só no vermelho ela toma anticoncepcional e no verde ela não toma. E olha a surpresa. Olha o tamanho do vermelho em relação ao verde. Também é mais do que o triplo. Só que a gente não consegue olhar isso.
O olho da gente não vai nisso, o olho da gente vai nessa barra grande. Então, o que, na minha opinião, o laboratório deveria fazer, se ele quer, de fato, informar a mulher sobre o risco do anticoncepcional para a saúde dela? Ele deveria fazer um gráfico separado, só com o vermelho e com o verde. Foi o que eu fiz. E agora o que eu fiz não tem na bula. Esse gráfico não estava na bula. E olha só, tirei o cigarro da história e ficou aqui, ó. Mulheres que tomam anticoncepcional e não fumam, mulheres que não tomam anticoncepcional e não fumam, ou seja, as duas não fumam. Então, se eu pego dois grupos que não fumam, uma que toma, outra que não toma, olha o tamanho da barra vermelha, ou seja, olha o risco que uma mulher que toma anticoncepcional corre quando comparada com uma mulher que não toma. Isso no caso dela ter 45 anos ou mais. Ou seja, mais que triplica o risco dela morrer por doença do problema circulatório. Então, isso aqui, gente, não é a minha opinião. Isso aí é um dado estatístico que está na bula do medicamento. Só que está na bula do medicamento de uma forma meio estranha, né? Meio confusa. E aí a pessoa não tem habilidade. Primeiro que a pessoa nem vai saber o que é controle, mas se ela souber, ela olha isso aqui, ela vai pensar que o problema é o cigarro. Sim, o cigarro é problema. Mas não é o único problema para a mulher. Também o anticoncepcional é problema. Agora sim, ela sabendo, vendo esse segundo gráfico, mesmo assim, ela quer tomar anticoncepcional? Bom, tome. Mas ela pode tomar. Mas ela tem o direito de saber dos riscos. E aí ela toma a decisão dela consciente dos riscos. Dos riscos de fumar e de usar o anticoncepcional. Então, esse é um exemplo muito interessante que nos mostra a importância da estatística não só para a pesquisa, mas para pessoas comuns, para não serem enganadas. Enganadas com a verdade. Olha que interessante. Não tem mentira nesse gráfico. É só o jeito de colocar que faz com que a gente olhe mais para um aspecto e menos para outro aspecto. Olha isso aqui. O papel da estatística é descrever e analisar criticamente os resultados observados em pesquisas, desenvolver métodos para tomada de decisão em presença da incerteza. Olha que interessante. Estudar a variabilidade do fenômeno, que é algo que a gente vai ver muito. Voltando aqui. Então, o nosso vídeo de introdução à estatística é esse. Teremos outros vídeos. Aguardem, o próximo vídeo vai ser sobre tipos de variáveis. Muito obrigado.